para a nossa segunda parte da aula. Vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre o óxido nitroso e oxigênio. Lembrando que isso não é como fazer, técnicas, passo a passo, o que precisa, o que não precisa, não. Isso é para vocês terem uma ideia geral de sedação de óxido nitroso na odontopediatria. Bom, a sedação de óxido nitroso na odontopediatria você pode usar em vários tipos de tratamento, com vários tipos de procedimentos. O que a literatura nos conta? A literatura nos conta que tanto os guidelines americanos quanto os guidelines europeus, que o óxido nitroso ele é sim indicado, ele é uma sedação muito segura, ele é uma sedação super prática de se fazer no consultório. No nosso manual da odontopediatria, né, preconizado pela ABOPED em 2023, ele fala quais são a apresentação das melhores evidências disponíveis. E eu vou ler para vocês, diz assim, ó, um ensaio clínico sugeriu que crianças sedadas antes dos 4 anos de idade para tratamento odontológico apresentaram melhor comportamento 2 anos após o tratamento comparado à estabilização protetora. E é isso que eu vejo na minha realidade clínica. Mesmo os pacientes que têm trauma psicológico de outro tipo de procedimento, quando eu cedo, eles voltam para o consultório completamente com outro comportamento, muito mais colaborador. O que mais diz nesse nosso guideline? Fala que é assim, ó, técnicas farmacológicas do gerenciamento do comportamento são usadas quando técnicas psicológicas não são suficientes para proteger a saúde mental da criança, com objetivos tais como aliviar a dor e a ansiedade, colaborar na modificação do comportamento e promover o conforto para a criança e a família durante o atendimento odontológico. Dentre estas técnicas, cita-se sedação inalatória com a mistura de óxido nitroso e oxigênio, também chamada de analgesia relativa com óxido nitroso, sedação com medicamentos por diferentes vias de administração, oral, intranasal, por exemplo, e anestesia geral. Esses tipos de sedação, todos eles a nossa Associação Brasileira preconiza. O que a literatura não protocola é que tipo de sedação eu vou usar para cada tipo de comportamento ou de procedimento, porque essas variáveis são diversas. Eles não conseguem, nunca vão conseguir nos dizer qual exatamente é a dosagem para cada paciente e qual é exatamente o tipo de sedação para cada paciente. Por quê? Porque depende de tudo que eu falei na aula anterior. Depende da maturidade, do trauma psicológico, da sua experiência, da expectativa dos pais, do que você acredita, do que você está mais seguro, do que o seu consultório preconiza para ser feito, certo? Então, isso tudo não adianta, por isso que muitas vezes a gente vê nos grupos ou os alunos, os grupos do WhatsApp, né? Ou os alunos pedem pra gente, professora, fiz aqui um cálculo, eu queria dar uma medicação assim, 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 será que é o suficiente? Como é que eu vou responder se é o suficiente? Eu não sei história médica, eu não sei a maturidade, eu não sei a parte psicológica da criança, eu não sei a sua habilidade, certo? Não existe na literatura o que protocola tipos de sedação para os tipos de comportamento e dos procedimentos. Mas o que diz a literatura sobre o óxido nitroso? Que um dos objetivos é diminuir a ansiedade, tanto do desconhecido quanto até a própria curiosidade. Então o óxido nitroso é muito bem indicado. Eu gosto de usar em quase todos os pacientes, porque para mim um paciente colaborador, ele se torna super colaborador. Energia, ou seja, diminuir a agitação que é normal numa criança. É por isso que em bebês, muitas vezes o óxido nitroso não resolve. Por quê? Porque o bebê não consegue respirar o óxido nitroso pelo nariz, porque ele se mantém com uma agitação normal da criança. Aí o paciente, um aluno diz assim, não gosto da sedação com óxido nitroso porque não funciona. Não, não é que ela não funciona. É que para aquela criança, naquela idade, a gente não conseguiu usar conforme a técnica preconiza de óxido nitroso, certo? A gente também pode indicar ele para tempo de tratamento, ou seja, para ter uma colaboração maior. Eu gosto de dizer muitas vezes que as sedações, né, a óxido nitroso que a gente usa quase todos os dias, praticamente todos os dias, é muito mais para nós dentistas do que para o paciente. Por quê? Porque eu vejo que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade.
Quando eu estou trabalhando com uma tranquilidade, que eu vejo que o paciente está tranquilo, ele não está incomodado com o tempo, ele não está incomodado com o barulho, ele não está nem prestando atenção no que eu estou fazendo, muito provavelmente o meu tratamento tem uma melhor qualidade. Eu faço mais rápido, eu faço melhor e eu faço mais tranquilo. Isso, inclusive, otimiza